Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Maravilhoso é sentir a presença do Senhor. Maravilhoso é saber que Ele está conosco. Amém. Como disse a pastora, nós estamos nesse mês com os dons espirituais. E o Senhor tem para nós uma palavra nessa hora nona, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24. A partir do verso 36, está escrito assim: E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensaram que viam algum espírito. E Jesus lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe os pés e as mãos. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes alguma coisa para comer? E eles apresentaram-lhe partes de um peixe assado e um favo de mel. E Jesus tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Filho padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Louvado seja Deus. Pai, aqui está a tua palavra. Espírito Santo de Deus, faz em nome de Jesus Cristo a tua obra nos corações, no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Se a pessoa que não é crente, ela pega essa palavra, o versículo 49 diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ele vai dizer assim: que promessa? Que promessa? O Senhor está dizendo aqui: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Aí nós temos que ir lá, Isaías, o profeta messiânico. Isaías 11 fala sobre a promessa de Deus de que as pessoas, está escrito aqui, Isaías 11:2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Esta é a promessa que Jesus está falando aqui nesta palavra. Ele disse assim: eu vos envio a promessa. Quando Jesus falou isso, ele estava dizendo aos discípulos, eu acho muito interessante, que ele diz assim: e vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus apareceu no meio dos discípulos, ressuscitado, ressurreto, ele disse assim: receba o Espírito Santo, e soprou sobre os discípulos. Mas o Senhor ficou aqui na terra mais 40 dias, depois de ter ressuscitado. A Bíblia não fala em detalhes o que ele fez nesses 40 dias, mas aqui está escrito que ele fez muitas obras.
nesses 40 dias ressurreto. Por quê? Porque quando Jesus foi pregado na cruz e morreu, os discípulos ficaram, mas ele não era o Messias? Como que ele morreu? Porque eles jamais pensaram que ele fosse morrer. E o Senhor disse, mas eu disse que ele ia morrer, ressuscitar no terceiro dia. Mas eles pensavam, mas o Messias não vai morrer. Eles imaginavam. O problema nosso é que a gente fica imaginando coisas. E a palavra não fala para você não imaginar nada não. Está escrito aqui. Você só tem que receber o que está escrito na palavra. E o Senhor está dizendo assim, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Eles já tinham o Espírito Santo, porque quando Jesus apareceu no meio dele, soprou sobre eles o Espírito Santo. Quando eu e você recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo. É automático, eu levanto a minha mão, recebo Jesus e sou selada com o Espírito Santo. Isso significa o quê? Que naquele momento, você está recebendo dentro de você a vida eterna. Se morrer aí, entra direto no paraíso. Você recebeu a vida eterna de Deus no momento que levantou as suas mãos. Mas aqui Jesus está dizendo assim, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Era para ficar em Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém era o lugar de oração. Era o lugar de buscar a presença de Deus. É o lugar onde estava a presença. E o Senhor disse, vocês permaneçam aqui, buscando. E o povo permaneceu. Apesar de que quando o Senhor foi assunto ao céu, havia 500 testemunhas. E não era pouca não. Eram 500 pessoas que viram ele subindo. Mas no dia de Pentecostes, só tinha 120. Olha quantas desistiram. Não aguentaram 10 dias orando e buscando a presença do Senhor. Quando o Senhor diz assim, vocês têm que ser revestidos. O que é o revestimento? Revestido significa que eu já estou vestida. Eu já estou pronta. Estou prontinha. Aí o Senhor está falando assim, agora vocês precisam de revestimento. É como o soldado quando ia para a guerra. Ele já estava com roupa, mas aí ele precisava das armaduras de Deus. Só que esse revestimento aqui, ainda não eram as armaduras. Aqui eram revestimentos do Espírito. Ou seja, para nós fazermos a obra de Deus na terra, nós precisamos dos dons espirituais. Temos, vamos lá. Aqui em Coríntios 12 está falando quais são os dons. Diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. São 9 dons. São 9 dons que estão aqui em Coríntios 12, você lê, Coríntios 12 fala dos dons espirituais. Mas hoje, o Senhor quer que você entenda que para que todos esses dons ministrem em você, e você seja cheio deles, você vai ter que começar pela fé. Como pode o Espírito Santo operar em nós, se nós não temos fé? Quando Jesus esteve aqui, com os discípulos, e apresentou-se no meio deles, tinha um que ainda não estava, Tomé. Tomé não estava lá. E quando Tomé chegou, os discípulos falaram assim, Jesus esteve com a gente, Tomé. Ele falou, não acredito. Falou, não, Tomé, nós vimos ele, Tomé. E o Tomé disse, não, olha, se eu não botar a mão nos buraquinhos dos cravos, eu não acredito. E Jesus se apresentou nesse momento, no meio deles, e disse, Tomé, põe aqui tua mão. Põe aqui tua mão, Tomé. Põe aqui. Vê que sou eu, Tomé. E Tomé foi e colocou o dedo e disse, Deus meu e Senhor meu. Ele reconheceu que aquele era Jesus. E Jesus disse assim para ele, Tomé, você creu porque você viu. Bem-aventurado é o que não viu, não tocou, mas creu.
Vocês percebem a diferença? Ele está dizendo, bem-aventurado Tomé. O que é bem-aventurado? Se você for lá no dicionário, bem-aventurado é aquele que é cheio das venturas do céu, das bênçãos, dos dons, de tudo aquilo que Deus tem para nos encher na terra. Este é um bem-aventurado. Então não pense que Tomé não creu. Era um descrente. E o Senhor falou para ele, não seja descrente, Tomé, seja crente. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Estava falando de mim e de você. Nós não vimos, mas nós cremos. E nós cremos por quê? Porque um dia nós ouvimos falar e levantamos a nossa mão, e nesse momento nós fomos impactados com o Espírito Santo, e imediatamente aconteceu o quê? O Senhor colocou em mim, isso todos nós recebemos quando aceitamos a Jesus, e o Espírito Santo é colocado em nós, o dom da fé. Senhor, me dá fé. O Senhor diz, já está aí, todo mundo tem fé, eu já coloquei em todo mundo a porção da fé. E ele disse, se for pequenininha, como um grão de mostarda, você vai dizer para uma montanha, passa daqui para o meio do mar, e ela vai passar. Então, às vezes a gente fica falando assim, mas eu preciso ter mais fé. Não. Agora, a fé, ela tem que ser exercitada. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir o quê? A palavra. Como vou ter fé em algo que eu não conheço? Como vou crer naquilo que não conheço? Eu tenho que ouvir a palavra. Eu tenho que entender as promessas de Deus para a minha vida. É como aqui, como o Senhor disse, eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Olha que promessa. Mas nós temos a Bíblia, que promessa? Os dons espirituais. Porque a igreja só pode operar com os dons espirituais, porque uma igreja sem dons espirituais é uma igreja morta. Que poder tem uma igreja sem os dons espirituais? Porque todas as coisas, é Ele quem opera. O próprio Deus, quando criou o mundo, e quando Ele disse, haja luz, quem operava? Lembra? A terra era sem forma, vazia, e o Espírito pairava sobre as faces das águas. O Espírito não fazia nada, ele pairava. E aí disse Deus, e a hora que Deus falou, haja luz, o Espírito fez acontecer. Entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada para ter fé. Tem sim. A palavra de Deus diz assim, que até a maldição o Senhor transformaria em bênção. Se você dizer eu não tenho nada, pelo menos maldição deve ter aí, né? Então vamos pegar até o ruim. Porque Deus, quando criou a luz, Ele não criou a luz do nada. Ele disse para as trevas, havia trevas. Havia trevas, e Ele disse, haja luz nas trevas, e as trevas virou luz. Então nós temos que entender, que o Espírito Santo trabalha através de nós. Se você ficar com a tua boca fechada, se você não falar nada, não vai acontecer nada. Aí nós pensamos assim, e se eu falar e não acontecer? Se eu sei que não sou eu quem opero, e que é o Espírito Santo que opera através de mim, quem que falhou? O Espírito Santo, irmã? Não, não é o Espírito Santo que falhou, e nem você. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Você lançou a tua palavra, você lança, vai lançando, porque a semente plantada, ela não germina instantaneamente. Ela tem que ser regada. Ela tem que ser cultivada, e conforme você vai regando, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai estourar aquela semente, ela vai começar a crescer, vai dar fruto imediatamente? Não. Eu tenho lá em casa plantado 4 pés de maçã, me disseram, quando eu plantei ele, demora 10 anos para produzir, já faz 5, só falta mais 5. Entendeu? Então, mas 10 anos você ainda plantou? Claro! Nós temos que saber. A tamareira diz que demora 50. E lá no deserto está cheio de tamareira plantada.
Nós não podemos deixar de fazer, porque vai demorar para produzir. Por isso que a palavra de Deus diz, para nós buscarmos os dons espirituais. Busca, persevera. Mas eu estou buscando, irmã, já faz 1 ano, e não sou batizado com o Espírito Santo. Busca mais. Busca mais. Você tem que buscar. Por quê? Porque a promessa de Deus é que você vai receber. Aí entra a tua fé. Eu fui batizada com o Espírito Santo arrumando cozinha. Arrumando cozinha. Porque quando eu estava arrumando cozinha, eu ficava, olha a fé, imaginando. Aí eu ficava imaginando. E aí eu vou pregar assim. E eu pregava. Eu pregava para as colheres, para os pratos, enquanto eu arrumava a cozinha. E eu vou pregar, e eu vou pregar. Isso lá no meu início, quando eu fui nova convertida. Hoje eu prego, olha, eu estou pregando aqui para vocês. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha fé, eu cria, eu queria, ardia no coração, amo a palavra. Olha o que a palavra está dizendo, fico assim maravilhada quando vejo a palavra. E o Senhor disse assim, que nós, lá no Velho Testamento, Deus já diz aqui na palavra, que a palavra tem que ser para nós como testeira, tem que estar levando na tua testa, medita dia e noite. Palavra não é só para a gente ouvir aqui na igreja. A palavra, a Bíblia diz que a palavra é mais refinada que o ouro. Ela é mais preciosa do que tudo. Há alguns anos atrás, quando nós fizemos lá a nossa chácara, eu sempre dou testemunho porque Deus fez grandes milagres lá. Eu precisava tanto de dinheiro que eu comecei a quebrar pedra. Eu queria achar um diamante. A minha fé era tanta que eu pensei, se eu começar a quebrar pedra, o Senhor vai botar um diamante na minha mão, porque eu precisava muito de dinheiro. Então eu quebrava a pedra. Gente, isso é fé. Aí Deus usou uma irmã, mandou a irmã me dizer, fala para ela que o que ela tem na mão é mais precioso que qualquer diamante que ela vai encontrar. E o Senhor fez sem eu achar nenhum diamante. Ele disse, avisa ela que o que ela tem nas mãos é mais precioso do que qualquer diamante. Gente, tem gente querendo ficar rico, está com a Bíblia na mão, está tudo aqui, toma posse. A palavra de Deus diz, é mais precioso do que prata amontoada. A pedra lá ao lado do ribeiro, aquele monte de pedra, é como um monte de ouro. Isso aqui, a palavra, busca. A riqueza está toda aqui. Se nós conhecermos a palavra, com o Espírito Santo dentro de nós, os dons espirituais, nós vamos fazer aquilo que Jesus fez. Por isso que Ele fez. O Senhor falou assim, vocês vão poder fazer muito mais. Eu sou um só, em 3 anos e meio, vocês é a igreja cheia na terra. Faz a minha obra. Eu estou enchendo vocês. Mas vocês não vão fazer nunca se ficarem prostrados. A primeira coisa, revestir do poder de Deus e tenha fé. Você já tem fé, agora vamos exercitar a fé. Irmã, vem orar para mim, porque eu estou doente. Pastor, a fulana lá está doente, vai orar para ela, pastor. Porque é pastor que é o pastor? Não, gente, está em mim, está em você. Nós temos o poder para isso. Por quê? Porque não é eu, não é o pastor, não é você, é o Espírito Santo de Deus em nós operando. A irmã leu aqui, se o Senhor não edificar, se Ele não fizer, não acontece nada. Mas Ele só vai fazer através de mim e de você. Ele depende de nós. Deus não pode fazer nada se nós não nos dispusermos aí. Por isso que Ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E Ele disse assim, e os sinais seguirão aos que crêem. Olha bem, entenda, para que você realize os sinais de Deus, você não precisa nem ter fé. A fé você precisa para alcançar os teus objetivos, os teus sonhos. Agora, o poder de Deus através do Espírito Santo, nem fé você precisa, você só tem que crer que Ele pode. Porque é Ele quem faz. Dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Nós somos só instrumentos nas mãos de Deus e Ele quer usar. Até onde nós estamos dispostos
a nos colocar na presença de Deus para que Ele faça através das nossas vidas. A Carla comentou aqui que eu puxei a orelha dela, mas não é que eu puxei não, ela pediu para Deus falar e Deus falou para ela que era para, ainda que tivesse todos os dons, olha como Deus é tremendo, Ele disse: ainda que eu te dê todos os dons, se você não tiver amor, não adianta nada. Se você quer fazer a obra do Senhor, mas não tem o coração, o amor de Jesus Cristo, não vai dar certo. Entendeu? Porque você vai começar a selecionar. Você vai, não, esse não vai dar certo, esse aqui já está morto, esse aqui não tem jeito. Entendeu? Não é assim. O Senhor disse: eu vim para os doentes. Então para de querer procurar os sãos. Vai para os doentes. Eu vim para os pecadores. É para buscar. Entendeu? E se você não tiver aquele amor de ver lá fora as pessoas morrendo e não ter vontade de ir lá e catar e trazer, está faltando o maior dos dons, está faltando amor. E o amor, na verdade, não é um dom. O amor é um mandamento. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que você gostaria que fizessem por você? Faz pelo outro. Corre atrás. Vamos fazer a obra do Senhor, mas como que nós vamos fazer se nós não estivermos cheios dos dons espirituais? Se nós não entendemos nada, se a gente não fica aqui perdidinho, e agora, o que nós fazemos? Mas quando a gente dobra o joelho e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o Senhor vai começar a colocar. Mas colocou esse? Não, eu queria alguém mais, né? Já que eu vou fazer, Senhor, né? Tinha que ser alguém, um ricão, né? Aí Ele já ia dar para mim até uma recompensa. Lembra que o Senhor me disse quando eu quebrava a pedra? Ela tem nas mãos o maior dos tesouros. Você já tem nas suas mãos o maior dos tesouros. E quando eu conto para vocês esses testemunhos meus, eu quero que vocês não quebrem pedra. Vocês já têm aqui. Aprendam como eu. Já estou mostrando, não precisa quebrar pedra. Esses dias eu falei lá na nossa tribo, né, que eu estava falando, ministrando sobre a oferta com propósitos. E o Senhor deu uma palavra, e a hora que eu vi a palavra, eu falei: Senhor, faz 3 anos que o Senhor me ensinou isso, faz 3 meses que nós estamos oferta com propósito, o Senhor já fala: quer que eu passe isso para elas? O Senhor disse: isso mesmo, você passou tanto tempo para aprender, elas com 3 meses já alcançou. Por isso que a gente vem para a igreja. Meu testemunho, ele edifica você na fé, mas quem opera na tua vida é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Os testemunhos é para que você não fique patinando, entendeu? Já vai lá, arranca o barro e já vai embora. Não precisa passar pelo que eu passei. Eu dou meu testemunho para que você faça na tua vida sem precisar passar por tudo que eu passei. Porque quando a gente vê alguém pregando, a gente fala assim: ai, que lindo, né? Como Deus usa. Mas ninguém sabe por que ele passou. Entendeu? Então a gente vem aqui na igreja, quando nós pregamos, a gente vem e prega aquilo que nós vivemos. E nós vivemos a palavra. O que acontece é que às vezes a gente não conhece a palavra. A palavra de Deus diz: vós, povo, morre porque não tem conhecimento. Mas se nós tivermos o conhecimento da palavra, não tem como morrer. Só que na hora que eu conhecer a palavra, eu tenho que confiar. E eu tenho visto que nesses últimos tempos, o que mais tem faltado dentro da igreja é confiança em Deus. Nós vivemos num mundo imediatista. Eu ligo o celular, vou no Google, tem resposta para tudo. Então eu quero resposta de Deus assim, rapidinho. Igual quando eu vou no Google, apertei lá, respondeu para mim. Não é isso? Mas com Deus, Deus não é imediatista. Por quê? Porque com Deus você tem que correr uma corrida. A vitória é tua, está lá na frente. Ele te garante que se você chegar lá, está prontinha a tua coroa. Mas você tem que chegar lá. Porque daqui até lá existe um processo. E nesse processo você é lapidado. Você é moldado. E não é você, é Deus quem te molda. Por isso o Senhor diz: eu vou tirar deles o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Porque nós chegamos aqui pedreira. E Deus tem que tirar esse coração de pedra, colocar um coração de carne, para ser moldado. Porque do jeito que estava não serve para Ele.
Nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. O que significa? Significa que toda a justiça de Deus está completa em nós, através de Jesus Cristo. Você está perfeito no momento em que recebeu a Cristo na tua vida. Só que nós recebemos a Cristo e ficamos assim: ah, mas eu era desse jeito, eu não vou mudar. Eu era desse jeito, eu não vou mudar. Aí eu fazia isso, eu não tenho que parar de fazer. Você é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo o quê? Tudo em você. É você que é nova criatura. Você foi criado lá no passado, um homem carnal que estava morto, mas nasceu para Cristo, morreu para o mundo. Você é nova criatura. Agora você é de Deus. O Senhor diz assim, lá em Malaquias: propriedade peculiar é meu. É meu, é de Deus. Você é de Deus, você não é mais teu. Quando Jesus disse assim: eu faço com vocês uma nova aliança, Ele disse assim: eu faço com vocês uma aliança de sangue. Lembra na última ceia, quando Ele pegou o cálice? Este é o cálice da nova e eterna aliança, aliança de sangue. Tudo que é meu é teu. Agora, querido, na aliança de sangue, tudo que é teu é dele. Então você não é mais teu, você já é dele. E ele diz: mas tudo que eu tenho tudo que eu tenho é de vocês. Ao Pai, filhinhos, agradou dar-vos o reino. É de vocês. E o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de prosperidade, é um reino de amor, é um reino de abundância, é um reino de milagres, onde o Espírito Santo de Deus opera todas as coisas. E nós vemos nesse mês que passou, quanto milagre. Ah, mas foi um mês tão difícil. Eu sei que nesse mês que passou, eu não andei, o Senhor me carregou. O Senhor me carregou. E nós fechamos aqui no dia, né? O dia da apresentação das tribos, quando nós louvamos, gente, não era nós. Aquilo não era possível. Nós não tínhamos condições, mas nós viemos e o Senhor fez. O Senhor usou. Foi tudo Deus. Foi Deus purinho. Como não confiar num Deus que faz todas as coisas nas nossas vidas? O problema é que quando o monte se apresenta diante de nós, nós nos jogamos no chão, esperneamos, gritamos e dizemos: o Senhor nos abandonou. E Deus lá do alto só diz: qual é o tamanho da tua fé? Pequenininha assim? Manda o monte sair. O monte é aquele problema que se avoluma diante de nós. Qual que é o teu monte? Um problema no teu casamento? Um problema com teus filhos? Um problema no teu emprego? Qual é o teu monte? Existem montes menores, mas existem montes que são tão grandes, porque é no emprego, é no trabalho, é com os filhos, é com a família. Então o monte se avoluma tão grande que você olha para cima e não vê o fim do monte. E o Senhor está dizendo: a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda? Diga para o monte: monte, passa daqui para o meio do mar. No meio do mar, bem longe, tá, gente? Bem longe. Não põe aí na frente não, porque a hora que você chegar lá vai te atrapalhar. Então você manda para o meio do mar, que lá ele não te atrapalha. Você manda o teu problema para bem longe. Mas irmã, isso não é loucura? O Senhor disse que Ele usa os loucos para confundir os sábios. Eu quero ser louca por Jesus. Eu sou louca por Jesus. Eu sou louca pela palavra. Eu sei que se eu for louca, eu vou colocar em ação tudo aquilo que Ele está mandando, e Ele vai fazer acontecer. Vai deixar todos os sábios confundidos. Às vezes, uma vez eu fui na igreja, o pastor falou assim: eu sei que a irmã Dulce é minha doidinha. Ele falou desse jeito, lá no púlpito, que a irmã Dulce era minha doidinha. Eu fiquei muito feliz. Eu falei: glória a Deus, eu sou doida por Jesus e quero ser cada vez mais doida, porque Deus opera através de nós que somos doidos, porque a gente confia na palavra. Somos doidos por quê? Porque não estamos olhando e fazendo as coisas de acordo com o mundo, nós estamos fazendo de acordo com a palavra. Então o Senhor nos usa para confundir os sábios. Amém?
que hoje você possa entender que Deus tem para nós revestimento. E esse revestimento, antigamente, quando os judeus colocavam a túnica, ele estava vestido. Mas quando ele ia sair de casa, ia para uma viagem, ele colocava sobre ele uma capa. Essa capa servia até de cama para ele. No frio, aquecia. Então essa capa, ela estava revestido, protegido. Ele podia sair para as intempéries, ele tinha revestimento, estava guardado contra todas as intempéries. Isso é revestimento. Se você estiver revestido do poder de Deus, você pode sair. Nada vai te acontecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 fugirão de ti. Eles vão tropeçar, e aquele que ficar, você vai pisar e esmagar debaixo do teu pé. É assim que Deus falou. E Deus diz: eu velo pela minha palavra. Se Deus disse, depende, que aconteça, só depende de mim e de você. Crer. Você só tem que crer. E para você crer, você tem que confiar nele. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, e Ele vai fazer tudo. Você não tem que fazer nada, só confiar. Vocês veem como é fácil? Fácil assim. Falando parece fácil, é só colocar em ação. É mais fácil ainda. É isso que Deus está falando para nós hoje. Vocês já estão revestidos. Agora vocês podem ser aprimorados. Busca o revestimento. Ora, começa pelo batismo com o Espírito Santo. Depois Deus vai dar dom de sabedoria, dom de ciência, dom de ensinar, dom de cura. Aí Deus vai distribuindo. E a palavra que de Deus diz lá em Coríntios, falei para vocês lerem, Coríntios 12, 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais. A cada um Deus vai dar o que for necessário. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos um corpo com muitos membros. E esses membros, cheios dos dons espirituais, acabou. Por isso o Senhor Jesus disse: vocês poderão fazer muito mais do que eu. Porque nós somos uma igreja, muitos membros, fazendo o que Ele fazia. Então é muito mais do que Ele fez. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. E eu quero que agora nós vamos orar a Deus. E você começa a buscar a partir de agora os dons espirituais. O primeiro, começa a buscar o batismo, quem não é batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele vem o quê? É o próprio Espírito Santo que dentro de você abre, na tua boca, quando você abrir e falar em línguas, intercede. Ele intercede, quando você abre a boca, você... mas eu não sei o que eu estou falando, mas é o Deus falando na tua boca, Ele sabe o que Ele está falando. E Ele começa a falar na tua boca. Às vezes você pensa: vou orar pela pastora Sidneia, mas o Espírito Santo está orando pelo teu marido, pelo teu filho que está lá na tua casa nesse momento, está precisando. Você achou que não, mas Ele sabe que está precisando. E enquanto você ora em línguas, enquanto o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível, é o próprio Deus orando na tua boca. E não tem como não acontecer. Quem tem o batismo com o Espírito Santo tem este dom. Enquanto você ora, é o próprio Deus orando na tua boca. E aí não tem para ninguém. Acontece. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos agora. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Entendeu? Mais excelente por quê? Você quer o melhor para você, não é? E Deus está dizendo: o que eu tenho é ainda melhor do que o que você quer. Deus tem muito mais para nos dar do que aquilo que nós desejamos ou pensamos. Amém?